E Deus, ele viu isso. Deus viu o meu compromisso, Deus viu a minha responsabilidade. E eu quero dizer para você que quando eu comecei a, a entrar, a entender a questão do mundo empreendedor, eu comecei a colocar dentro de mim que aquele empreendedorismo ele precisava abençoar e edificar as pessoas que iriam usufruir dos serviços que eu estava oferecendo, né? Sendo ele no mestrado, no doutorado, sendo ele na escola lá em Patos. Hoje nós não temos mais a escola, né? A escola fechou, porque eu não aguentei. Eu acho interessante esse seu relato. Eu fico aqui imaginando. As pessoas que estão vendo agora pelo YouTube, e depois vai ver também, certamente, a gravação. É, é fácil ela falar isso porque ela tem condições financeiras, já foi até os Estados Unidos para ver isso. Isso. Você tinha essa estrutura, esse aporte financeiro para poder montar essa instituição no início? Não. No início eu não tinha esse aporte financeiro para isso, certo? Naquele período Foi com a ali, cara e a foi coragem. com a cara e a coragem, entendeu? Eu sempre digo assim, eu sempre acreditei na providência de Deus, certo? A menina que trabalha comigo, ela sempre vê isso em mim. Então, a questão de se desafiar. Então, eu fui desafiando, né? Eu me lancei no desafio que estava à minha frente, porque eu trazia no meu coração a certeza de que Deus estava me levando ali. Deus estava me levando a romper fronteiras, certo? A romper fronteiras. E, Cristiano, quando eu estava numa situação que realmente eu cheguei a perder tudo, né? A perder tudo, eu recebi vários processos judiciais, né? Porque na escola que eu tinha lá em Patos, as pessoas não estavam pagando, então nós estávamos com uma dívida enorme. A inadimplência A inadimplência 100% altíssima. era uma Nossa. inadimplência de 80%. Tá certo? Então, consequentemente, a gente adquiria as dívidas, né? E isso começou a levantar vários julgamentos. As pessoas falaram muito mal da minha pessoa e tudo isso eu sentia, certo? Isso mexeu muito comigo. E Deus usou um amigo meu daqui de João Pessoa para que eu saísse de Patos e viesse para cá. Deus me mostrou essa luz. E eu quero dizer para você o seguinte, que quando eu saí dali, eu saí de lá com a dívida de 1 milhão Nossa. de reais. E eu dizia, e eu vou ser bem sincera, o pessoal que estava comigo, contador, minha irmã, a pessoa que me ajudava a organizar isso, dizia assim, falava para mim com muito peso, meu Deus, você tem essa dívida de 1 milhão, você deve isso, aquilo, outro. Aí eu, ok, mas o meu Deus é o Deus do impossível. Eu sei que Deus ele vai mover o sobrenatural dele e essa bênção vai chegar. Aí, ok, vim para João Pessoa, estávamos aqui e Deus começou a abençoar a minha universidade americana. Nesse momento de tanta turbulência, você pensou em desistir do seu, tra- da, do sua, do seu trajetório, dos seus ideais, dos seus objetivos dentro da educação? Algum momento você disse, eu vou desistir, não tem como mais. Uma dívida de R$ 1 milhão, como fazer para reverter isso? É a primeira, nós que empreendemos, é a primeira pergunta que nós fazemos, Isso. né? E como vou resolver isso? Você se perguntou, você se viu nessa situação? Assim, eu estava relatando um pouco da sua Sim. história, Ah, né, para Fábio, né, para Fernando, que é o nosso técnico aqui, operador, e eu estava falando para ele, nossa, imagina, você com a dívida de R$ 1 milhão, né? Então assim, eu paralisava, eu vou ser sincero, eu paralisava totalmente, mas não foi isso que você fez, né? Não foi isso que você não. fez. Continua a história. Eu só desisti da escola por causa das pessoas que estavam ao meu redor. Por mim, eu não teria desistido. Eu desisti, eu fechei a escola por causa das pessoas que estavam ao meu redor que não acreditavam. Então, é o que eu sempre digo. As energias positivas, certo? E a palavra de poder positivo e o pensamento, ela nos ajuda bastante. Entendeu? Então eu não pensei em desistir. Eu pensei em permanecer na presença de Deus, porque eu acreditava, Cristiano, que Deus ele iria se manifestar. Eu acreditava plenamente. Eu escutava coisas absurdas ao meu respeito. As pessoas denegriam muito a minha imagem. Certo? Onde eu passava na cidade, os olhos eram super negativos em direção a mim.
certo? Mas eu sempre tive essa conexão, essa intimidade com Deus. E Deus sempre falou no meu coração para que eu fosse para uma terra próspera e fecunda que Ele tinha para mim, certo? E eu, quando eu cheguei em João Pessoa, não demorou muito tempo, certo? Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu vim para cá em junho de 2021. E no mesmo mês, Deus começou a agir. No mesmo mês, Deus começou a abençoar de forma muito próspera a Vener Creative Christian Invest.